Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um breve review da Bíblia de Estudo Esperança. É uma versão Almeida século XXI. Esta daqui contém 365 perguntas e respostas sobre a vida e a morte desenvolvidas por Luiz Saião. É da Edições Vida Nova. Essa daqui que está em minhas mãos é a de capa de couro, tá? Aqui tem o símbolo da Vida Nova, minha ISBN. Aqui, a lombada, Bíblia de Estudo Esperança, Vida Nova. Ela tem um fitilho vermelho. E é isso daí. Vou chutar aqui, tá? Mais ou menos 2 anos eu fiz o review de uma com capa dura. E eu presenteei um amigo com ela, tá? E oportunidade apareceu, eu peguei a com capa de couro. Então vamos dar uma olhada nela. Aqui, folha de guarda marrom. Primeira folha de rosto. Bíblia de Estudo Esperança. Aqui a ficha catalográfica. Não, a ficha catalográfica está para cá. Aqui são dados de catalogação. Aqui, a folha de rosto. Almeida século XXI. Ok. E aqui a ficha catalográfica. Bíblia de Estudo Esperança, a primeira edição é de 2000, segunda edição 2011, texto bíblico Almeida século XXI. Esse texto é de 2008. Essa minha versão, deixa eu ver quando que foi impressa. Não fala aqui, mas é assim, ó. Ela tem mais ou menos uns 2 anos e pouco que foi lançada com essa capa, tá? Então aqui a gente tem o índice geral, prefácio, apresentação da versão Almeida século XXI, como usar os recursos desta Bíblia de Estudo, índice de assuntos das perguntas, índice de referências bíblicas, índice de perguntas. Aí a gente tem o Antigo Testamento, com o nome do livro, a abreviatura e a página em que o livro se encontra, o Antigo, o Novo Testamento. A gente tem aqui prefácio, a apresentação da versão Almeida século XXI, como usar os recursos desta Bíblia. Então, vamos lá, essa parte mais escura, número sequencial da pergunta, está aqui no cantinho, tema da pergunta, está aqui o pecado, a pergunta em si está aqui, referência do texto bíblico que corresponde à pergunta, está aqui. Comentários sobre a resposta bíblica à pergunta, está aqui. Sugestões de outras perguntas para reflexão a ser feita individualmente ou em grupo, está aqui a reflexão. E o texto bíblico que responde à pergunta. E aqui ao lado, do lado do texto, tá? Tem como se fosse um traço que mostra que esse questionamento se refere àquela passagem do texto, ok? Nós vamos chegar ali, nós vamos dar uma olhada. Aqui, índice de assuntos, deixa eu ver se não tem nada colado, não. Índice de assunto das perguntas, aí tem o tema, o texto, a pergunta e a página. Então vamos supor, amizade. 1 Samuel 19, de 1 a 7, a pergunta é a 68 na página 284. Então nós vamos lá, vamos dar uma conferida. 284. 287. 284. Deixa eu ver se está certo. 284, amizade. Tema amizade. Aqui, tá. É que apareceu aqui em cima como sabedoria, mas qual é o valor de uma verdadeira amizade? Aí é em 1 Samuel 19, de 1 a 7. Vamos no texto? Vamos dar uma conferida? Tá colado. Aqui, ó. Tá vendo que tem um traço ao lado, ó? Já mostrando certinho que esse daqui é o trecho do texto que se refere àquela pergunta. Jonatas defende Davi perante Saul. Saul disse ao seu filho Jonatas e a todos os seus servos que matassem Davi. Mas Jonatas
filho de Saul, era muito amigo de Davi. E Jonatas avisou Davi: Saul, meu pai, procura te matar. Portanto, protege-te amanhã. Fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e acompanharei meu pai no campo em que estiveres. Intercederei por ti junto a meu pai. Verei o que acontecerá e te contarei. Então Jonatas falou bem de Davi a seu pai Saul e disse-lhe que o rei não cometa um erro contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os feitos dele para contigo têm sido muito bons. Ele pôs a vida em risco e matou o filisteu, e o Senhor operou grande libertação para todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste. Por que pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem razão? Saul atendeu ao pedido de Jonatas e jurou: tão certo como vive o Senhor, Davi não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe tudo o que falaram e o levou a Saul. E Davi passou a servi-lo como antes. Então o texto está lido. Uma verdadeira amizade é uma das coisas mais bonitas que existem. Num mundo onde tantos agem apenas por interesse, muitos descobrem o valor de uma amizade. Deus criou-nos não para vivermos apenas para nós mesmos, mas também para vivermos para as outras pessoas. A amizade é um belo sinal desse altruísmo. Aqui, vemos como Jonatas provou que era de fato amigo de Davi. Observe as características de um verdadeiro amigo no texto. Reflexão. Arriscar-se pelo amigo, Jonatas poderia atrair a ira de Saul. Ser transparente, sincero. Jonatas contou a verdade a Davi e não omitiu-se. Aconselhar. O conselho foi: esconde-te. Interceder em favor do amigo. Jonatas foi interceder pessoalmente por Davi diante do rei. Defender o amigo com base na verdade. Tudo o que Jonatas falou era verdade. Então tá aí. É um questionamento, né? Qual é o valor de uma verdadeira amizade? E aí o texto nos mostra com relação à amizade. E aí esse quadro de estudos, ele entra justamente para elucidar com relação ao texto e com relação à amizade, qual é o real sentido dela. Como a gente deve proceder com relação à amizade. Nossa amizade tem que ser por interesse? Quando uma pessoa tem dinheiro, a gente tem que ser mais amigo ou menos amigo? É um questionamento interessante, né? E vamos dar uma lida num salmo, como de costume. Eu não vou ler o comecinho de Gênesis, tá? Porque eu já li um texto, até um pedaço grande aqui dentro de 1 Samuel. Eu vou ler um provérbio hoje, gente. Vai ser um pouco diferente. Normalmente eu leio um salmo. Vamos deixar Deus mostrar pra gente aqui. 5 advertências e conselhos. Eu não posso pegar um muito comprido. Deixa eu ver. Aqui, sabedoria, finanças, dentro de 14. Dentro de Provérbios 14. Vamos a ele aqui, ó. Nós vamos ler Provérbios 14. Vamos dentro do texto, né? Vamos fazer o quadro aqui, ó. Ao invés da gente ler totalmente, eu vou ler o que o quadro pede pra gente ler, tá? Então vamos lá. Sabedoria. Você considera-se sábio ou insensato? Provérbios 14, de 7 a 9. Então tá aqui, ó. Só esse trechinho. Foge da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavras de conhecimento. A sabedoria do prudente está em entender o seu caminho, mas a tolice dos tolos está em enganar. A culpa zomba dos insensatos, mas os que são corretos têm o favor de Deus. Então tá lido. O sucesso na vida, em todos os sentidos, depende de nossa sabedoria. Essa sabedoria é a capacidade de agir acertadamente na vida prática. O sábio é o que pode tomar decisões corretas e que sabe posicionar-se diante das situações imprevistas da vida. Quem não tem essa sabedoria ensinada por Deus é um insensato, conforme aprendemos em Provérbios.
Você sabia que o sábio será honrado? Aqui tudo está dentro de Provérbios. Tudo que eu for falar está dentro de Provérbios. Todas as passagens, tá? Então você sabe que o sábio será honrado em 3:5, aceita a repreensão em 9:8, recebe a instrução em 9:9, ouve conselhos em 12:15, traz palavras que curam em 12:18, age com cautela em 14:16, tem mais poder do que o forte em 24:5, mas o insensato não deve ser honrado em 26:1, nunca aceita a repreensão em 17:10, nem entende o valor da sabedoria em 17:16, não ouve palavras sábias em 23:9, derrama tolice em 15:2, confia na sua ira em 14:6, só perde para o falso sábio em 26:12. Então, tá aqui. Bem interessante, né? Agora, deixa eu voltar no comecinho, que eu fui fazendo uma coisa, misturei tudo e... Deixa eu voltar. Vamos tentar entender certinho como é que ela funciona, né? Então aqui a gente está dentro do índice, que eu cheguei aqui em amizade. Índice de assuntos. Então são 365 perguntas e respostas. Índice de referências bíblicas. Tentar entender, peraí. Gênesis 1, de 1 a 31. Vamos dar uma olhada para ver se tem algum. 364. Deve ter um questionamento, né? Vamos ver aqui. Ó. Ah, tá. Tá vendo? Ó? Então, ó, tá sublinhado do lado aqui, tá com o traço, né? Em todo esse trecho. E aí, com relação a esse trecho, tem o questionamento e a resposta. É isso? É isso mesmo. Olha lá. 364, Gênesis de 1 a 31 é a primeira aqui. Então aqui, pelo que eu tô vendo, 1, 2, 3, não tá em ordem. Ele traz dentro, a ordem na realidade aqui é canônica, né? É a ordem dos livros, ok? Então a gente tem como localizar dentro de cada livro os questionamentos que tem. Índice de perguntas. Ah, legal. Aqui já traz um assunto. Ó, Deus e a criação. Aí tem 18 perguntas. Quantas divindades existem? Quais delas devem ser cultuadas? Tá aqui em Atos. Não, Atos não, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Na página 650. Peraí, vamos dar uma olhada. (660) Tá aqui ao lado. (649) 650. Tá aqui, ó. Quantas divindades existem? Quais delas devem ser cultuadas? É a primeira pergunta, tá vendo? Ó, umzinho aqui. Então, é isso mesmo. Ó. Aqui tá por ordem de pergunta. Tá na ordem numérica aqui, tá vendo? Ó. E dentro de cada assunto, Deus e a criação, a Bíblia, Cristo, pecado, sabedoria, salvação, vida eterna, nova vida, igreja, mística, mundo espiritual, religião, momentos difíceis, fraquezas, sexualidade, questões difíceis, família, finanças, mundo atual, datas e textos especiais. E aí a gente chega no texto em si. Ela, na realidade, ela é tratada como uma Bíblia de estudo, tá? Lógico, dá para você estudar com ela, mas ela não vai ter notas de estudo, ela só vai ter esses questionamentos, tá? E as respostas. Agora, deixa eu só ver uma coisa que eu percebi aqui que eu não tinha notado. Legal, ó. O texto, quando não tem o questionamento, ele tá numa tonalidade de cor, tá vendo? A impressão é forte e tal. Só que,
Quando está com o traço ao lado, ela está em negrito. Tá vendo que tem negrito aqui e aqui tá normal a fonte, ó. A letra é de um tamanho médio, tá? Apesar de ser uma Bíblia pequena, bem pequena mesmo, tá? Eu vou até pegar uma outra aqui para dar um exemplo para vocês com relação a tamanho, tá? Mas ela tem a fonte legível, a impressão forte, independente de ser a parte negritada, é forte. É uma Bíblia que a gente consegue ler sem ter que forçar ela aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó, ela abre bem, ó. Papel de ótima qualidade, tá? Não é papel jornal, é um papel bom, papel Bíblia. Tá aí. Deixa eu pegar uma Bíblia, que eu fiz o review essa semana aqui, ó. A NVI. A NVI é grande, tá? A NVI equivale mais ou menos ao tamanho da Thompson. Olha a diferença de tamanho dela. Ela é bem pequena, tá vendo? Vou colocar mais aqui assim, ó. Aí, ó, bem pequena, tá? Mas, ó, a Bíblia aqui, ela não custa muito caro, tá? Ela tem um acabamento muito bom mesmo, tá? Muito bom. Texto que muitos não conhecem, Almeida século XXI. É um texto Almeida mais contemporâneo, né? Esses questionamentos foram desenvolvidos por Luiz Saião, que é um teólogo, um hebraísta brasileiro muito bom. Então acho que é uma Bíblia que vale a pena, tá? Ela custa aí na faixa de uns 50 e alguma coisa, R$60, mais ou menos por aí. E aqui no fim, a gente tem aqui um registro de minhas leituras bíblicas. Plano de leitura, né? Ler 5 capítulos aos domingos e 3 nos demais dias da semana. Duração 1 ano. Aí, ler 4 capítulos por dia. Duração 10 meses. Marque cada capítulo lido no espaço correspondente. E aí tem o lugar certinho para você fazer a sua marcação. Tá aqui. E aqui a gente chega no final da Bíblia. Tá? E é isso, gente. Eu acho que deu para vocês terem uma noção da qualidade dessa pequena Bíblia, ok? E acho que por até uns 60 e poucos reais, eu acho que compensa, vale a pena. É uma Bíblia que dá para você levar para qualquer lugar, se você quiser andar com ela na bolsa, mulher, homem, que andar com ela numa pasta, alguma coisa assim, eu acho que compensa, tá? E é isso, gente. Eu espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.